Você já deve ter ouvido falar de vários tipos de ansiedade. Existe uma que é do nosso dia a dia, ela precisa estar presente em alguns momentos, mas quando elevada, causa um estrago. É a ansiedade de desempenho. Vem comigo que eu vou te explicar o que é isso. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para saber em primeira mão todos os próximos materiais que eu for entregando aqui para vocês. Então vamos nessa. Ansiedade de desempenho. O que é isso? Bom, primeiramente é o seguinte. Toda vez que a gente fala de ansiedade, a gente está falando sobre ter uma emoção que nos protege de perigos e ameaças. Quando a gente está numa situação em que alguém está nos avaliando, em que alguém está medindo o nosso desempenho, é natural que a gente se sinta um pouco mais ansioso, porque é uma situação ameaçadora. Afinal de contas, pode ser que a outra pessoa nos julgue, nos critique, né, nos dê um feedback negativo, e isso ninguém gosta de vivenciar. Mas a gente pode aprender a lidar melhor com essa situação sem deixar que a ansiedade chegue a níveis tão altos a ponto de nos privar de vivenciar situações em que estaremos postos à avaliação de alguém. Até porque, se você parar pra pensar, o tempo inteiro a gente tá vivendo a avaliação das outras pessoas sobre nós. Ainda bem que nem sempre a gente sabe o que as pessoas pensam de nós e nos avaliam, né? E que assim continue. Então, a ansiedade de desempenho nada mais é do que essa sensação, essa ansiedade extrema em momentos de avaliação. Isso é testes, apresentação de trabalho, provas, falar em público ou em sala de aula quando o professor pede pra gente ir ao quadro pra responder alguma coisa oralmente, enfim, tudo isso parece a entrevista de emprego, né? Tudo isso são situações onde a gente tá, de certa forma, sendo avaliado pelos outros e pode, sim, nos colocar aí numa ansiedade extrema. E quais são os sintomas? A gente divide os sintomas em 3 categorias: físicos, comportamentais e psicológicos. Os sintomas físicos é de uma ansiedade como de todas as outras. A pessoa pode corar, né, ficar com o rosto vermelho, suor excessivo, tremedeira, palpitação, dificuldade na fala, né, muitas pessoas começam a gaguejar ou a ter uma fala muito acelerada. Todos esses sintomas são de uma ansiedade elevada. Os sintomas psicológicos estão relacionados aos pensamentos negativos, catastrofizar, se preocupar em excesso, sentir um medo excessivo daquele momento, paralisar por vezes, né, que já entra nos sintomas comportamentais, mas eles estão, obviamente, todos conectados. Já os sintomas comportamentais, eles estão relacionados a perfeccionismo, procrastinação, evitamento, né, então eu deixo para o último momento fazer o que eu tenho que fazer, ou eu tento evitar ao máximo, eu não vou, eu invento histórias para não participar daquela situação que me convidaram, onde eu tenho a impressão que eu vou ser avaliado e nessa avaliação eu vou me sair mal, logo eu prefiro não ir. Essa é uma característica, né, a ansiedade de desempenho, ela tá muito presente em quem tem fobia social. A pessoa que tem o diagnóstico de fobia social, ela tem um medo constante da avaliação dos outros. Por isso, evita ao máximo a interação social, evita ao máximo estar com outras pessoas, evita ao máximo se relacionar, justamente por esse medo de o que vão pensar de mim, o que vão achar, o que vão dizer. E aí esse medo do julgamento gera essa ansiedade de desempenho. Quais são as consequências, então, de quem tem uma ansiedade de desempenho elevada e se deixa levar por ela? Menor foco e atenção nas tarefas, então a pessoa fica muito dispersa, fica muito mais preocupada no que os outros estão pensando no que na tarefa que precisa ser feita. Um desempenho inferior às suas próprias capacidades, então a pessoa tem capacidade de fazer aquela tarefa, né? Vamos supor uma prova de autoescola, quem tá aí passando por esse momento, né? Fica tão preocupado com o que o instrutor vai pensar, o avaliador vai pensar, as outras pessoas que estão ali esperando para fazer a prova vão pensar, que não foca em
desempenhar aquela tarefa. E a pessoa tem habilidades, a pessoa já sabe dirigir, né? No entanto que ela já fez aí 10, 20, 30, 40 aulas, ela sabe ligar o carro, ela sabe sair do lugar, mas o medo é tão grande do que os outros vão pensar que naquele momento o desempenho é inferior às suas capacidades. Insegurança, frustração, tristeza, né? Por vezes bate um desânimo, porque a ansiedade fica tão elevada que parece que a gente não tem energia para fazer as coisas. Pensamentos autocríticos elevadíssimos, né? Então eu tenho que dirigir perfeito, eu tenho que saber fazer tudo, eu não posso consumir os pontos que eu posso ter lá na prova de autoescola, né? Eu tenho que fazer a prova zerada. Por quê? E isso, consequentemente, também gera uma diminuição da autoconfiança. Então a pessoa começa a duvidar da sua capacidade, começa a achar que não é pra ela aquela situação, que não vai dar conta mesmo, que não é boa, e aí vira uma bola de neve. E aí o que eu faço então, Laura? Ok, me identifiquei, sou essa pessoa, mas e aí, como é que eu saio do lugar? Existem várias coisas que você pode fazer. A primeira delas é começar com um treinamento de relaxamento muscular. Existem várias formas de você relaxar e uma delas é através do relaxamento muscular. Lá no programa Tratando Sua Ansiedade, convido você a conhecer, caso você ainda não conheça, tem um material específico sobre relaxamento muscular, onde eu ensino passo a passo de como relaxar. E já gravei também episódios do podcast sobre relaxamento que você pode usar nesses momentos, né? Põe ali, escuta o Tratando Sua Ansiedade e vai relaxando o seu corpo nas vésperas de ir para essa situação de avaliação. Você também pode fazer os exercícios de mudança dos pensamentos negativos. Então a gente precisa transformar os nossos pensamentos negativos em pensamentos mais realistas. Às vezes é algo mais negativo que vai acontecer mesmo, mas às vezes não tem tanta evidência sobre essa negatividade estar tão presente ou realmente acontecer. Mas a gente acredita que isso vai acontecer e que não tem saída, né? A catástrofe está formada. Então a gente conseguir começar a mudar essa forma de pensar é outra atividade fundamental para ajudar em qualquer tipo de ansiedade, e nessa não seria diferente. Sono, não tem jeito, dormir bem, se alimentar bem, são itens fundamentais para a saúde mental, e não é diferente quando a gente fala de ansiedade de desempenho. Então, se eu tenho algo para fazer no dia às 8 horas da manhã, se eu dormir mal, se eu dormir tarde, né, se eu tive uma noite de sono agitada ou de pouca qualidade, eu não vou conseguir estar bem às 8 horas da manhã para falar em público, para fazer a prova do vestibular, para ir para a prova da autoescola, para ir para uma entrevista de emprego. Então, ter um sono de qualidade, uma alimentação equilibrada fazem toda a diferença. Só que isso não é só no dia das vésperas da avaliação. A gente precisa ter isso como um hábito, como algo que é primordial na nossa vida. E aí, aquilo que eu sempre trago, né? Exercício físico vai te ajudar muito a aliviar isso. E, claro, a terapia cognitivo-comportamental também, porque vai te ensinar a lidar com essa ansiedade nas vésperas. Não esqueça de também usar a respiração diafragmática, né? Então, quando você estiver indo para essa situação ou quando você estiver na situação, não esqueça de respirar lenta, profundamente e de uma maneira adequada. Você também pode usar a ferramenta Calme-se. Tem um vídeo aqui específico sobre ela, então você pode ir ouvindo esse vídeo, né? Assistindo esse vídeo, indo para a sua avaliação. E você também pode usar ferramentas de distração. Então, se distraia, observe o ambiente, use os 5 sentidos para você se distrair, e isso também vai te ajudar a tirar o foco intenso que você tá dando para esse momento e se distrair, né, com outras coisas quando vê a situação já passou, você já apresentou, já fez a prova e já tá com a sua, sei lá, carteira de motorista na mão. A avaliação, a ansiedade de desempenho, ela é super comum, ela é mais presente na nossa vida do que muitas vezes a gente se dá conta. O que vai mudar de ela nos atrapalhar mais ou menos é a intensidade dela e o quanto a gente faz aí manejos que possibilitem a gente enfrentar essa ansiedade sem nos sentirmos minimamente menosprezados ou sem habilidades para desempenhar tal atividade. Espero que você tenha gostado desse material, espero ter te ajudado. Obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.